Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira, aqui abaixo está meu Instagram, e neste vídeo nós vamos bater um papinho, tá? Sobre medidas de dispersão. E para isso, vamos utilizar essa questãozinha elaborada pela banca Fundatec neste ano aqui de 2022. Bom, o texto diz: o tananana é uma boa medida de dispersão porque dá a distância média de cada número em relação à média. Todavia, para muitos propósitos, é mais conveniente elevar ao quadrado cada tananana e tomar a medida de todos esses quadrados. Essa grandeza é chamada tananana. Bom, assinale a alternativa que preenche corretamente que preencha corretamente e respectivamente as lacunas do trecho acima. Bom, pessoal, qual que é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questãozinha aqui é a letra... Opa! Pessoal, antes de eu trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo que ajuda a gente a fortalecer o canal e com isso está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito dessa questãozinha aqui, tá? É a letra B. Professor, eu preciso ler esse livro aqui para poder resolver essa questão? Não, pessoal, vocês não precisam, tá? Somente com conhecimento aqui, que eu vou passar para vocês, tá? Ou então com conhecimento básico aí de medida de dispersão, vocês conseguem resolver tranquilamente. Que, aliás, deixa eu fazer uma propaganda. Caso vocês queiram se aprofundar mais nesse assunto de estatística, eu tenho cursos aí para diversos concursos. Não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo, hein? Bom, chega de propaganda e vamos ao que interessa. Ele está falando o seguinte, ó. O tananana, a gente não sabe o que que é. É uma boa medida de dispersão. Opa, ele já deu uma ótima dica pra gente, tá? Isso aqui é uma medida de dispersão, tá? Porque dá a distância média, opa, distância média, pessoal, quando se fala em média, a gente vai lembrar do quê? De um ponto de equilíbrio. Então, nós vamos ter vários elementos e essa quantidade vai ser dividida pelo quê? Pela quantidade, tá? Porque se só fosse somente um elemento, não tem como tirar a média. Então, a média é de é de mais que um elemento, tá? Então, nós vamos ter alguns elementos, tá? Tanto que ele coloca aqui, ó, tanto que ele reforça que é mais de um, que ele coloca, ó, de cada número em relação à média. Então isso já dá um sinal que há mais variáveis, tá? De cada número em relação à média. Ok, pessoal. Bom, vamos destrinchar isso aqui, tá? Começando aqui pelo finalzinho. Ele está falando aqui em relação à média. Pessoal, nós vamos ter vários números, né? Então, isso significa que é o seguinte, se é em relação à média, nós vamos ter x, tá? Menos a média, ó. Ele mesmo falou que é o número, ó, o número em relação à média, tá? Pessoal, se ele falou que se trata de uma média, tudo isso aqui vai ser dividido pelo quê? Pela quantidade de elementos, que é o n. A gente só não pode esquecer da palavrinha mágica que ele colocou aqui, tá, pessoal? Ó, ele colocou essa palavrinha cada. Se é cada, significa que nós vamos ter vários valores, tá? Então aqui, por exemplo, pode ser x1, pode ser x2 em relação à média, pode ser x3, tá? Em relação à média e assim sucessivamente. Pessoal, só que isso aqui é inviável fazer essa fórmula. Então, para não ter que ficar colocando esse monte de adição aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o símbolo do somatório, tá? Então, ó, o que nós acabamos de desenhar é o que está sendo dito aqui, ó. É uma medida de dispersão, ó, porque está desviando em relação à média, tá? E aqui nós temos a distância média, tá? Essa fórmula aqui, pessoal, é a fórmula do quê? Fala aí para mim que eu escuto daqui. Exatamente, pessoal. Essa fórmula aqui é a fórmula do desvio médio, tá? Ó, desvio médio, tudo bem? Então, com isso a gente consegue eliminar a letra D e a gente consegue também eliminar a letra E. Pessoal, não está no escopo, tá? Mas digamos que ele não colocasse desvio médio, ele colocasse aqui nas alternativas desvio em relação à média. Bom, se fosse desvio em relação à média, a fórmula ficaria assim, ó. Eu vou colocar, mas depois eu vou apagar, tá? Nós vamos ter o somatório do desvio em relação à média e parou por aqui, tá? Só que a gente tem que entender o seguinte,
que o desvio em relação à média não é uma medida de dispersão. Tem pegadinha aí, tá? Tem muitas bancas que costumam afirmar. Mas o desvio em relação à média, como ele citou aqui, é uma ferramenta que a gente utiliza bastante na estatística. Mas por que, professor, que não é uma medida de dispersão? Pelo simples fato que o somatório vai ser sempre igual a zero, tá? Então, se por acaso você se deparar que não é o caso dessa questão, ele colocar que o desvio em relação à média é uma medida de dispersão, você pode esquecer que isso está errado, tá bom? Então, você pode esquecer, né? Esquecer assim, não o conceito. Esquecer essa questão e essa alternativa e partir para outra, tá? Bom, então isso aqui que nós já descobrimos, que nós montamos é a fórmula do desvio, desvio médio, tudo bem? Então a gente já conseguiu eliminar duas alternativas. Daí ele continua. Todavia, para muitos propósitos, é mais conveniente elevar ao quadrado. Opa, nós vamos elevar ao quadrado, tá? Elevar ao quadrado cada o que, pessoal? Elevar ao quadrado e tomar a média de todos esses quadrados, ó. Tomar a média de todos esses quadrados, ele está se referindo o que, pessoal? Está se referindo aos desvios, tá? Não tem como calcular a média, porque média nós só vamos ter uma média, tá? Então não existe várias médias. Então só por isso a gente já consegue eliminar, tá? Ó. Então a gente vai ficar o seguinte, ó, todavia para muitos propósitos, é mais conveniente elevar ao quadrado cada desvio, ó, cada desvio é isso aqui, e tomar a média para todos esses quadrados, tudo bem? Pessoal, essa fórmula aqui que vocês estão vendo é a fórmula do quê? É a fórmula da variância. Inclusive, o autor, ele continua. Deixa eu só te ligar aqui. Inclusive, ele continua, tá? Ó, ele coloca aqui, ó, na terceira parte. Essa grandeza é chamada do quê, ó? De variância. Ó, ele passou aqui pra gente a fórmula da variância. Tudo bem? Só que eu tô com uma dúvida, pessoal. Eu quero que vocês coloquem aí abaixo no comentário, tá? Essa variância aqui que ele citou, é uma variância populacional ou é uma variância amostral? Confesso que realmente eu esqueci, eu quero que vocês me ajudem. Coloca aí, populacional ou amostral, tudo bem? Mas, de qualquer forma, o objetivo da questão nós conseguimos alcançar. O gabarito dessa questãozinha aqui é a letra B. E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos de estatística, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!